A paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como dizia o Mashiach, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero estar falando aqui de um estudo, fazendo um estudo aqui maravilhoso dentro do Salmo 46. Eu tive a oportunidade de mostrar o Salmo primeiro esses dias de forma maravilhosa, escatológica. E esse Salmo também, o 46, ele é um Salmo escatológico. Ele é um Salmo escatológico. Vamos dizer assim, ele é um cântico. E esse cântico, ele é profético. Não é um cântico comum ou por acaso. Não. Ele é profético. O que é profético? Profético é aquilo que vai se cumprir. É uma realidade dos eventos que está por vir. Dentro desse salmo, infelizmente, muitas pessoas não conseguem absorver, digerir os acontecimentos proféticos que tem dentro desse salmo, devido a algumas pessoas se tornar lento demais para aprender, porque estão preocupados em querer só alimento leitinho, e quem está precisando de alimento de leite ainda é criança e não sabe definir o bem nem o mal. Criança não sabe definir o bem e o mal. Criança tem que se alimentar de alimento de leitinho, porque ainda não está experimentado no alimento sólido. Não está experimentado no alimento sólido. Não está alimentado na palavra da justiça. Quando se prega a palavra da justiça, um alimento sólido, para uma pessoa que se alimenta de leite, logo se escandaliza. Logo se escandaliza. Então, para você não ficar me criticando aí, e até mesmo falando asneira, ouve. Você só pode fazer uma crítica concernente àquilo que você está ouvindo, não aquilo que você ouve pela metade. Como é que você vai fazer uma crítica em cima de uma situação se você não tem conhecimento dela por completo? Se você tiver conhecimento da situação por completo, você pode fazer uma crítica. Você tem todo o direito de fazer uma crítica. Agora, não você ouvir duas palavras e já ir e fazer uma crítica e questionar. Não, você tem que ouvir todo e tirar suas conclusões. Por quê? Porque os irmãos de Tessalônica, quando o apóstolo Paulo chegou lá para ministrar a palavra do Criador, eles não aceitaram, eles nem ouviram a palavra por completa e eles já questionaram, já expulsaram ele, já queria bater, queria matar. Ele saiu de Tessalônica e foi para Bereias. Lá em Bereias, quando Paulo começou a ministrar, os bereanos pegou as escrituras e Paulo falava e eles analisavam. Paulo falava e eles analisavam. E eles creram. E por que eles creram? Porque Paulo, o apóstolo Shaul, não falou nada mais, nada menos daquilo que estava registrado na mão deles, que eram as escrituras. Entendeu? E eles creram. Então, hoje a pessoa, muitos perecem por falta de quê? Por falta de conhecimento. E é bom, né? É bom enganar leigos. É bom enganar leigos. É bom enganar pessoas. É bom enganar os aposentados, os pensionistas. É bom enganar os donos de comércio, né? As pessoas da alta sociedade que tem uma renda boa. Essas aí é boa enganar. Enganar com engano, com lorota, com promessas vã, com promessa de sutileza maligna. Eu quero ver ensinar os princípios elementares de Cristo, a justiça, entendeu? O evangelho eterno. Pregar uma palavra da justiça. Eu quero ver pregar isso. Eu quero ver pregar, mas não dá isso para o povo. Por quê? Porque vai passar, muitas pessoas vão passar aí dentro do sistema religioso 40, 50 anos e ainda vai ser criança.
Por quê? Porque não está experimentado, né, na doutrina do Mashiach. Teme muito é doutrina de homens, filosofia de homem, sendo presa de homens. É isso que a palavra revela, meu irmão. Quando é que você vai acordar? Quando você acordar, vai ser tarde demais. Olha o Salmo 46. O Criador é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração dos mares, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes seja sacudido pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegra a cidade do Criador, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O Criador nele está, não será abalada. O Criador vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agita, reinos se abala. Ele ergueu a voz e a terra se derrete. O soberano dos exércitos está conosco. O Criador de Jacó é a nossa torre segura. Venha, veja as obras do rei, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Pare de lutar, saiba que eu sou o Criador. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O soberano dos exércitos está conosco. O Criador de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo é um salmo dos coatitas, né? E é um salmo profético, irmão. Esse cântico aqui, ele é profético. Por que que ele é profético? Observe que quando nós olhamos para o versículo 1, o versículo 1 diz que o Criador é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na angústia ou na adversidade. Espera aí. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa fortaleza, sempre presente na adversidade. Se nós formos analisar que no versículo 2 está dizendo, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Prestou atenção? Ainda que a terra trema. Trema de quê? Amado, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 16, lá fala de um grande terremoto nunca visto. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 15, tem ali também um grande terremoto. Quando nós vê a abertura, Apocalipse 6, versículo 12, na abertura do 6º selo, fala também de um terremoto. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, versículo 29, lá também fala que as potências dos céus serão abaladas. É um terremoto. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, ali fala que tudo isso, toda esta terra, ela vai ser destruída. Toda essa terra vai ser destruída. Por que que vai ser destruída? Porque no grande terremoto, as pedras saradas, pedras de granito, as pedras que vai vir da parte do Criador, do céu, vai destruir tudo isso, irmão. Vai destruir tudo isso. O fogo vai consumir tudo isso. E lá diz que os elementos vai se fundir no fogo. Vai se fundir no fogo. Por que que vai se fundir no fogo? O texto lá está dizendo a vinda do Mashiach, a vinda de Yahshua Mashiach, a vinda do rei, a vinda de Cristo, a vinda do Salvador, a vinda do ungido. Lá fala sobre isso. Quando nós olhamos para Malaquias, capítulo 4, nós vemos que aquele dia que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz,
nem ramo. Nem raiz, nem ramo. Por que está dizendo que não deixará nem raiz nem ramo? Porque vai ser tudo destruído na vinda do Mashiach. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 3, diz: quando disser a paz e segurança, então virá a destruição como a da parturiente, e de modo nenhum escaparão. O versículo 4 diz o quê? Mas para vós, né? Vós não esteja em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Tá vendo? Vós não esteja em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Então, quando esse dia acontecer, nós temos que estar igual está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Por que está dizendo, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio? Aí nós vai para Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, que a vinda do Mashiach será como foi nos dias de Noé. Dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, acaba o testemunho. Veio o dilúvio, que representa a destruição por completo, e levou a todos. E ali fez o quê? Ali se cumpre Malaquias 3,18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem ao Criador e os que não servem. Tá entendendo? Ali mostra claramente que no dilúvio foi uma diferença. O Criador fez entre Noé e sua família e o resto da humanidade. Ali foi isso que aconteceu. E vereis outra vez, quer dizer, aquilo que se repetiu no tempo de Noé, o próprio Malaquias escreve que vai acontecer, e o próprio Cristo enfatizou que vai acontecer de novo da mesma maneira. Só que nos dias anteriores ao dilúvio, veio o quê? Veio o dilúvio de água, a destruição. E agora vai vir essa destruição como? Com fogo, com um grande terremoto que vai destruir todos os reinos dos homens, irmão. Todos os reinos dos homens. Daniel, capítulo de número 2, versículo 43 e 44, vocês podem ver que começa pelo reino de Babilônia, vai até o reino de ferro misturado com barro. Ferro misturado com barro, né? Que é o reino do anticristo. Ferro misturado com barro. Só que a pedra que desce sem auxílio de mão do céu, que bate nos pés da estátua, está entendendo? Forma o único reino na face da terra. E como é que isso vai acontecer? Já está dizendo, essa pedra é Cristo, que é também o reino dele estabelecido, vai destruir todos os reinos dos homens. Por que vai destruir todos os reinos dos homens? Isaías 6. Isaías 6, irmãos. Em Isaías 6, versículo 11 ao 12 e o 13. Vocês podem ver que a terra vai ficar assolada, as cidades assoladas, fique sem habitante, nas casas fique sem morador, né? E a terra seja assolada de todo, tá entendendo? Seja assolada de todo, entendeu? E será grande no meio da terra, grande será o desamparo. Isso quer dizer que a terra vai ser destruída. E o Senhor, o próprio Cristo, vai destruir tanto os homens como os animais. Por isso que diz que nós não temos que estar em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Isso quer dizer que nesse momento, os que morrerem em Cristo na vinda dele, ressuscitam primeiro. Os que estiver vivo para o momento, irmão, vai ter seus corpos transformados. Agora, se estiver em treva, não vai ter seus corpos transformados. Vai sofrer a morte. Vai sofrer a morte e só vai ressuscitar depois dos 1000 anos. Onde é que está isso? Apocalipse 20, versículo 5. Só depois dos 1000 anos que vai ressuscitar, para se cumprir Daniel capítulo 12, versículo 1. Uns ressuscitam para a vida eterna, são os que são de Cristo. Vai ressuscitar para a vida eterna e vai reinar com Cristo por 1000 anos. Aí Daniel diz, e outros para vergonha e desprezo eterno. Por quê? Porque em Apocalipse 20, versículo 5, diz lá, e os restantes dos mortos não voltaram a viver, até completar os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, os restantes dos mortos ressuscitam, né? Mas o santo já tinha ressuscitado primeiro. E esses santos que ressuscitou primeiro vai ranger essas nações que ressuscitaram.
vai reger essas nações. Depois Satanás será solto e vai enganar essas nações. Notou que Satanás ali não vai usar mais o homem do pecado, que é o anticristo, nem a besta, porque a besta e o falso profeta, Cristo já tinha lançado no lago de fogo, que foi nessa destruição que ele veio, na primeira destruição que ele veio, no terremoto, destruiu tudo. Lançou a besta e o falso profeta no lago de fogo. Só que o texto deixa bem claro que depois dos 1000 anos, Satanás será solto para enganar as nações que habitam na face da terra. Que nação? As que ressuscitaram. Por quê? Porque em em Jeremias capítulo 4, versículo 17, quando a gente está mostrando essas coisas, tem gente que fala, ah não, esse cara aí tá louco, esse cara não sabe o que tá falando, ele tá blefando. Tô blefando? Olha aqui em Jeremias capítulo 4, versículo 27 em diante. Olha o que diz aqui. Vamos ver o que é que está escrito. Jeremias 4, versículo 27. Assim diz o soberano: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruir completamente. Depois eu vou mostrar por que desse versículo. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá, porque eu farei e não me arrependi. Decidi e não voltarei atrás. Quando se houver o cavaleiro e o frecheiro e todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e fica sem habitante. Por quê? Porque vocês sabem lá em Apocalipse, eles escondemos da face daquele que está sentado lá e do Cordeiro. Os montes caem sobre nós, porque não suportamos, né, olhar para o céu, para ele. Então o que é que vai acontecer? Se a terra vai ficar de luto e ela não vai ser destruída completamente, então ela vai passar por que processo? Que processo que ela vai passar? Você está com as escrituras aí? Lê Atos 3, 21. E o céu contém uma chia lá, até o tempo da restauração de tudo. Esse tempo dessa terra ser restaurada, a terra vai ficar de luto num período de 1000 anos, irmãos. Sem habitante, sem morador. A terra vai voltar a ser como o Jardim do Éden. Entendeu? Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu. A revelação é essa. O problema é seu. Você tem todo o direito de não acreditar. E eu tenho o direito de falar o que está escrito. Você entendeu? A terra vai ficar de luto num período de 1000 anos. 1000 anos, sem habitantes, sem morador, sem ninguém. Ela vai ficar de luto. Nesse período que a terra vai ficar de luto, aonde é que está o povo? Está em 2 lugares. Os que são de Cristo, está no tribunal de Cristo, e do tribunal de Cristo sai para as bordas do Cordeiro. E os que não são de Cristo, está morto. Está morto. Só depois dos 1000 anos, que eles vão ressuscitar. Aonde é que está? Eu acabei de falar. Apocalipse 20, versículo 5. E os restantes dos mortos não voltaram a viver até completar os 1000 anos. Quem foi esse restante dos mortos? Toda a humanidade que morreu sem Cristo. Toda a humanidade que não aceitou Ele. Você entendeu, irmão? É isso que está dentro da profecia. A profecia está revelando isso. A profecia está mostrando isso. Infelizmente, alguns não querem acreditar nisso. Mas é que está desta forma. Entendeu? Está dessa forma. Quando nós olhamos para Isaías 2, versículo 19, 20 e 21, você vai ver que vai ter assolação na terra. Quando você olha para Isaías 15, Isaías 13, 19, 20, 21 e 22, você vai ver as mesmas coisas. Quando você olha para Isaías capítulo 30, versículo 28 e 29, 30, 31, 32, 33, ali é tremendo, porque fala da vinda do rei, né? A vinda do rei, e lá fala que ele vai fazer uma fogueira, Uma fogueira com quem que ele vai fazer uma fogueira? Com a humanidade que rejeitou ele, que não aceitou ele como Salvador, que virou as costas para as coisas dele. Vai fazer uma fogueira, e essa fogueira vai acontecer quando? Na vinda dele, como Pedro disse, né? E tudo isso vai ser destruído pelo fogo. O fogo vai destruir tudo isso. Mas muita gente não está preocupado com essas coisas. É mais fácil chegar e dizer, não, irmão, vai acontecer um rapto. Vai acontecer um rapto agora, e que nós já temos que ir, e nós vamos hoje, e
Não, meu irmão, vai estudar. A igreja passará pela grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação. Machia só volta no final da grande tribulação, meus irmãos. E ele volta. Eu vou te dizer uma coisa aqui, tu vai dizer que é heresia. Atos 3:21, o céu vai conter ele lá até o tempo da restauração de tudo. Machia só volta para a terra. Só volta para a terra. Depois do milênio. Viu? Depois do milênio. Na vinda dele agora para destruir a besta e o falso profeta, Cristo não pisará na terra, irmão. Não pisará na terra. Não. É o poder que ele manda. Ele manda um poder extraordinário que destrói tudo isso. Toda a terra vai ser destruída. Toda a terra vai ser destruída. Você entendeu? Toda a terra vai ser destruída. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, peraí, é ele que vem para a terra ou ele vem até as nuvens? Ou ele vem até as nuvens e a igreja que sai da terra? A pergunta é ele que vem e pisa na terra ou ele vem até as nuvens, entendeu? Todo olho vai ver, ele vai causar destruição, não vai pisar na terra, todo olho vai ver e a igreja sai da terra para encontrar com ele nos ares. É assim que está o texto. O texto não está dizendo que ele vai vir para a terra e... não. As feridas de Zacarias que ele vai mostrar para o povo de Israel vai ser depois do milênio. Ele vai mostrar essas feridas. Ele vai mostrar essas feridas. Não vai ser agora. Ele vai mostrar. E essas feridas? Essas feridas foi com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Entendeu, irmão? Você entendeu? Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu. O problema não é meu. O problema é seu. Porque se a gente se tornar adulto espiritual, a gente vai entender essas coisas. Mas na escola já começamos errado, né? Já começamos errado na escola. Já ensinando errado na escola. Veio para o sistema religioso, ensinou de forma errada. Agora você ouve a verdade, ouve as coisas certas. É óbvio que muitos não vão aceitar, muitos não vão acreditar. Entendeu? Muitos não vão acreditar. Por quê? Porque está ouvindo a verdade. Quando você ouve a verdade, ela causa em você um impacto terrível. Ou você joga fora tudo que você aprendeu de errado, né? Ou você questiona aquilo e diz, não, isso aí que está errado e eu que estou certo. Você tem que tomar duas decisões. Ou aceita, ou joga fora tudo que aprendeu. O apóstolo Paulo, quando ele aprendeu a verdade, todo ensinamento que ele aprendeu ali lá com Gamaliel, ele jogou fora. Ele comparou com esterco, entendeu? Tudo aquilo que ele aprendeu, ele jogou fora, porque ele viu que não era aquilo. Você entendeu? Então é assim que está dentro da revelação. Isso está dentro da revelação. Agora, infelizmente, algumas pessoas não aceitam. E eu respeito. Eu estou aqui para respeitar a opinião de todos, porque o texto mostra isso. O texto mostra que a vinda de Cristo, ele não vai pisar na terra, ele vai vir nos ares, entendeu? Os mortos ressuscitam primeiro, a igreja é transformada e a destruição do antimachia. Há um texto maravilhoso. Se você pegar Malaquias capítulo 4, a gente vê lá, depois do versículo 1, versículo 3, que os ímpios se fará cinza debaixo da planta dos vossos pés. Tá vendo? E os ímpios se fará cinza, irmão, cinza, debaixo da planta dos vossos pés. Eu pergunto, vai ser na vinda de Cristo agora, que ele vai vir nos ares? Ou vai ser depois do milênio? Ah, pô, meu irmão, eu já vou responder para você. Vai ser depois do milênio, para se cumprir o que está em Romanos 16:20. Em breve, o Criador de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Por quê? Porque o mundo vai estar configurado no dragão, na antiga serpente. Então, depois do milênio, vê lá Apocalipse, depois do milênio 20, vocês podem ver isso aí. Depois do milênio, fogo, depois que ele ressuscita,
Depois que ele ressuscita, Satanás seduz ele para ir cercar o arraial dos santos. Tá entendendo? Aí o que é que vai acontecer? Acontecer que fogo da parte do Criador, fogo desce do céu e consome todos eles. Aí eles vão fazer cinza mesmo. Cinza, debaixo da planta dos vossos pés. Porque o povo vai ver que fogo desce do céu, consome tudo ele ali, queima tudo ali, e o povo andando por cima. Hã? Satanás vai ser preso no lago de fogo. Aí o texto diz, aonde já estava a besta e o falso profeta. Essa é a segunda morte. Agora o que é que vai acontecer? Vai acontecer Daniel 12. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O mar deu seus mortos, a terra deu seus mortos, o Hades deu seus mortos. Foi lançado tudo no lago de fogo. A morte também foi lançada onde? No lago de fogo. Aí se cumpre o que quando a morte for lançada no lago de fogo? Se cumpre 1 Coríntios capítulo 15. Porque convém que reine até que haja colocado todos os inimigos por estrada dos seus pés. E o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés é a morte. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que dirá: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está a tua vitória? E o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Está entendendo? O que é que vai acontecer? Vai se cumprir a palavra do Criador na antiga aliança que está dizendo assim: tirarei o pecado desta terra em um único dia. E tirarei o pecado desta terra em um único dia. E aí? Qual é o dia que ele vai tirar o pecado da terra em um só dia? Cristo já foi para o Calvário. Levou sobre ele. Ó, uma coisa é Cristo levar sobre ele o pecado da humanidade, de nós que pecou. Outra coisa é ele estar dizendo que vai tirar o pecado da terra em um único dia. Por quê? Porque levar sobre ele o pecado do pecador, ele se fez pecador por nós. Isso quer dizer que através dele nós temos a redenção. Através dele nós temos a redenção. Mas mesmo assim nós peca, mas mesmo assim nós erra. A humanidade está pecando. Nós somos pecadores arrependidos. Quando nós erramos, nós vai diante do Criador e vai fazer o que fazia o sumo sacerdote. Além de nós ter o próprio Cristo intercedendo na direita do Pai no santuário celestial, o próprio Espírito Santo na terra nos ajuda a interceder. E nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas o texto lá na antiga aliança está dizendo que ele vai tirar o pecado desta terra em um único dia. E qual é o dia que ele vai tirar o pecado dessa terra? O dia conhecido daqueles que estudam escatologia com espírito de revelação. O dia do rei. O dia do rei ele tirará o pecado dessa terra em um único dia. Para se cumprir Daniel 9. Daniel 9, versículo de número 24 e 25. Meu irmão, estuda escatologia com espírito de revelação, com espírito de profecia. Não vá nessa aí de dizer que o espírito de profecia é um arte, que não é não, viu? Não é espírito de profecia ali não. Espírito de profecia é comparar coisas espirituais com coisas espirituais, trazendo as profecias para tempo real. Você sabia que nem todas as pessoas vão identificar o antimessias? Por quê? Porque o antimessias, além dele ser o homem do pecado, ele também é um sistema. Ele é um sistema. E esse sistema tem o dedo dos homens. Você entendeu? Tem o dedo dos homens. Então é por isso que os homens não vão conseguir identificar, a não ser aquelas pessoas que realmente têm o temor do Criador para comparar as coisas que estão acontecendo. Quer ver outra? Você sabia que nós, a humanidade, já está no domínio do antimessias? Está em Daniel 7:25. A humanidade hoje está no domínio do chifre pequeno. Mas ninguém entende e ninguém compreende. Você não está entendendo o que é o primeiro cavaleiro que veio aí derrubando princípios e valores. O primeiro cavaleiro que calvaga, né, como vencedor. Está aí. A cada dia surge
vamos dizer assim, uns braços do primeiro cavaleiro. A cada dia surge um braço. Quando o povo está tentando resolver um problema, aí surge um braço, surge uma nova, surge uma na Índia, surge na Amazônia, surge em São Paulo, você entendeu? Porque está cavalgando como vitorioso para vencer. Ele está trazendo o quê? Toda essa desgraça aí, fome, guerra, destruição. E os crentes estão onde? Os crentes estão participando de festa da coxinha, festa do pastel, a festa das irmãs, as festas dos varão, a festa do vaso, dos labachúria, as festas dos canela de fogo, as festas dos reteté, a festa de Pentecoste. Pentecoste é uma festa judaica chamada Shavuot, né? Foi ali os primeiros discípulos. É uma festa da colheita. E transformar em uma doutrina, isso é ignorância demais. Isso aí é muita ignorância. Então, tá aí. Tá aí, galera.